coisas no nosso Flowcast de hoje com uma convidada muito especial, assim como todas as outras que têm passado por aqui. Tem um coração lindo, uma história linda e conecta também, né, com outras mulheres. Eu falo que mulher, quando tem história, ela conecta com a história de outras mulheres. E a gente vive de superação em superação, de vivência em vivência, e hoje com mais uma convidada nesse nosso Flowcast de hoje. Essa mulher linda, cheia de vida, com uma história linda e rica de vivência, com muito amor a compartilhar e que tem vivido assim superações atrás de superações, né? Ai, gente, quem é ela? Diane, gente, olha, Ibera Paris, né? Isso. Ibera Paris, uma representante linda que cuida de cabelos de mulheres e que compartilha a vida através do trabalho dela também. Ah, blogueira! Iniciando. Tá nesse caminho, até porque eu acho que blogueira todas nós somos, né? A partir Sim. do momento que a gente pega um celular e quer passar uma mensagem, Verdade. né? E quando a gente fala assim, quem é você? A gente fala, Senhor, quem sou eu, né? Que já é uma pergunta difícil para uma mulher. Muito. Porque quando pergunta para a mulher o que ela faz, o que ela representa ou o movimento que ela tem é uma coisa. Agora, quem somos nós já é uma pergunta que encurrala um pouquinho, né? É bem difícil de responder. Verdade! Muitas das vezes a gente não tem a resposta dessa Mas se eu pergunta. perguntasse o que você não gosta de você, aí pum, a gente rapidinho vai. Mas assim, Dá, folha gigante. muitas mulheres vão se identificar com isso. Então a gente tem muita dificuldade de saber quem nós somos e realmente as nossas qualidades, aquilo que é bom da gente, né? É sempre destaca o negativo, né? Exatamente. Mas você é mãe, esposa, me fala um pouquinho dessa Diane como mulher. Mãe, esposa, blogueira. Adoro! Nos momentos, às vezes eu faço algumas encomendas também de pão, essas coisas que os clientes, meus antigos clientes pedem. Sempre mexe em uma coisinha, em outra. É uma mulher que muitas vezes tem multipotenciais, que a gente fala que consegue fazer muitas coisas, mas que às vezes a gente fica um pouco multitarefas, né? Sim. Um pouquinho multitarefas. Eu tenho muito prazer, né, em transformar esse nosso espaço aqui, Diane, em um compartilhar mesmo de vida, sabe? Nós temos dentro da clínica a nossa condução de pacientes, né? E é muito lindo quando eu consigo sentar com uma paciente e ver o quanto ela evoluiu dentro dessa vivência, como chegou e como está agora. Então é um prazer muito grande. Então esse espaço aqui é justamente para isso, para trazer vida para outras mulheres, no sentido de que a sua história hoje, dentro da superação, dentro daquilo tudo que você tem vivido de coisas ricas e novas, né? Vai trazer para essas mulheres um espelhamento, uma inspiração, para que elas também continuem. E a Diane é uma paciente que chegou aqui com uma história de vida, assim como tantas mulheres, né? Que trouxe uma menina, né? Que trouxe uma menina interior que tinha muitos medos. Sim. Eu vim com... Eu era uma esponjinha, mas absorvendo só os traumas. E isso foi pesando muito pra mim. Chegou um certo ponto que eu falei, não aguento, porque eu absorvi todos os traumas desde a minha infância. Falei, não, eu tenho uma filha, tenho um esposo, eu tenho uma vida pela frente, sou nova, então eu preciso me encontrar. Uhum. E foi onde eu estou vivendo isso, estou me encontrando. E é muito interessante que eu acredito que todas as mulheres se identificam com isso. Em primeiro momento, a gente não faz pela gente, porque você falou, eu entendi que eu tinha um esposo e uma filha, tinha uma vida para... Mas em primeiro momento, nós colocamos o outro em primeiro lugar, né? Sim. E agora você está vivendo uma fase de entendimento de que por você será para eles, né? Sim. Hoje eu consigo por mim. Não, eu não estou fazendo só pela minha filha, pelo meu esposo. Eu faço por mim, que é buscar
a Diane que tava escondida, que tava na caixinha. E é muito lindo quando a gente abre essa caixinha e começa a olhar para todas as nossas... Sabe o que a gente descobre? Porque eu falei de multipotenciais, né? Esses multipotenciais é a gente descobrir aquilo que a gente faz com naturalidade. E às vezes a gente quer viver algo que a gente não tem tanta facilidade para viver. A gente vive se desafiando. Hoje, você não... Digamos assim, é um desafio? É. Mas é um desafio daquilo que você faz com naturalidade. Mas que agora você está descobrindo que é natural. Mas um dia, alguém, ou uma história, ou projeções disseram para você que você não seria capaz. Isso, nossa, foi uma fala que eu escutei muito. Tudo que eu ia fazer, você não é capaz, você não consegue, enfim. E eu absorvi isso. Então, hoje, antes, né, eu tinha sempre essa barreira. Tudo que eu queria, eu não consigo. Então, isso fez uma barreira muito grande, a qual eu achei que eu não ia conseguir superar isso, conseguir olhar as coisas. Não, eu consigo, eu vou tentar, eu posso. E hoje eu consigo olhar isso com mais facilidade, nas coisas que eu quero, que eu tenho vontade. E é gostoso porque as limitações, os desafios sempre vão existir. Sim. Não é porque a gente vai se descobrir como mulher, porque a gente ama, que faz com facilidade, que os obstáculos não vão existir. Eles vão existir, né? E você chegou pra mim com uma... a gente brinca muito, né? Que é nome e sobrenome. As doenças, elas vêm, ou as crises, ou os momentos, ou os sintomas, vêm trazendo uma mensagem. Quer falar um pouquinho sobre como a Diana chegou aqui pra nós, assim, nesse nosso encontro? Como que foi isso? A Diana de antes... Gente... É muito lindo porque a gente vive uma fase tão maravilhosa que quando a gente volta para observar como nós estávamos, a gente valida como a gente está hoje de uma forma muito maior, né? É para olhar para esse momento, porque agora você já não tem olhos de dor, você tem olhos de amor por essa Diane que chegou aqui. Eu fico até, eu tô até com o olho cheio de água. Você se emociona mesmo. Eu me emociono porque a Diane que chegou aqui é uma Diane que se perguntava por que está viva. Entendeu? Então, assim, completamente perdida, o corpo reagindo muito, eu estava inchando muito, o meu rosto ficava, eu olhava no espelho, meu Deus, o que está acontecendo? O meu corpo inchando muito. Então, assim, eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer, como será o meu amanhã. Então, assim, foi... Eu achei que eu não conseguiria ser quem eu sou agora, sentir o que eu estou sentindo agora. Então, nossa... A gente acredita que é o fim, né? Sim. Que não tem solução, de que cheguei nesse ponto, como que eu vou sair disso? A gente acha que nunca vai sentir o prazer por estar viva. Então, assim, é surreal, assim, sentir o que eu estou sentindo hoje. É claro, tem as dificuldades, tudo, mas eu consigo olhar para as dificuldades de hoje com outros olhos e não com o desespero de antes. Então, é muito gratificante. Ai, que lindo! E aí eu me emociono muito, né? Porque eu falo que às vezes a gente tem essa vivência de que a gente precisa cuidar do físico, precisa, mas a história está atrelada a esse físico. E você veio com uma mensagem de fato totalmente distorcida e desequilibrada, né? Não se aceitando muito bem diante do espelho, que a maioria das mulheres vivem nisso, né? Essa questão de negação, um conflito com você mesma, porque quando você se desencontra da sua história, você não quer mais viver mais do mesmo. Vamos mudar isso, porque, né? Então, é como se a gente tivesse que sair da armadura e largar tudo pra trás, inclusive quem nós somos. Sim. E na verdade não dá, né? É um processo. Mas dentro desse novo processo, você viveu um momento assim de... que confesso pra você que até eu fiquei assim, Deus, o que a gente faz agora, Pai, né? Porque você veio em um processo de melhoria,
se deparando com muitos obstáculos, que eu falo muito isso para as mulheres, que não é, a gente não resolve do dia para noite. É uma construção e você vai construir isso ao longo da sua vida. Sem independência, mas nós seremos parceiras sempre, porque não tem jeito. Ai. Mas esse transcorrer da sua vivência fez com que você tivesse portas abertas na sua vida. Ai, o evento que teve em São Paulo, meu Deus, gente, eu não sei o que falar desse evento, foi surreal. Quando eu saí daqui, eu falei, gente, eu realmente estou indo para esse evento, eu não sei nem como explicar, porque eu vi aqui os caminhos de Deus a partir do momento que eu saí daqui. Porque eu tinha medo de ir para São Paulo sozinha, porque as meninas que iam comigo deu tudo errado para ir. E eu tinha medo de ir sozinha, estar no apartamento sozinha, andar em São Paulo sozinha, e medo de estar em multidão sozinha. Então, assim, foi surreal, foi uma virada de chave, eu falo, porque eu consegui ser mais eu, foi uma experiência maravilhosa. Consegui viver, me entregar assim, a tudo que o evento permitiu. E foi surreal, porque eu vi a mão de Deus em tudo ali, sabe? Foi maravilhoso, eu não tenho muito assim. Detalhe um pouquinho nessa mão de Deus em tudo, porque você me trouxe uma fala que foi linda, de dizer que Deus ele não facilitou, mas ele coordenou. Como é que foi isso? Então, no dia de eu ir embora, eu tentava pedir um Uber até o Tietê e eu não conseguia. Só que eu tinha medo de metrô, medo do novo sozinha. E eu fiquei muito preocupada como que eu ia fazer para ir embora, porque eu já estava mais de uma hora tentando pedir Uber, nada. Aí eu estava nesse estabelecimento, eles me acolheram, me incentivaram. Fizeram um mapa pra mim, falaram, você vai pegar o metrô, você consegue e tal. E eu fui. E a cada esquina que eu parava, tentando não desesperar, tinha uma pessoa pra me ajudar. Então, assim, eu vi as dificuldades, mas quando... Diana, você não vai desesperar, você consegue. E o frio, o medo, e eu sabia que eu não podia ter uma crise ali, porque eu estava sozinha numa cidade grande. Então, assim... Foi surreal. Foi desesperador, mas foi surreal. Foi superação mesmo, sim, né? Sim. Superação, sim, foi sim. Você se sentiu acolhida por Deus porque você sentiu que você realmente não estava sozinha, porque Ele foi preparando todas as coisas. Foi tão assim engraçado, porque tem muita escada rolante e eu tenho medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu ensino muito ela, né? Eu fazia, né? Eu ficava, então, agora E foi tão assim, engraçado, que a cada escada que eu, no metrô, tinha pouquinha gente. E cada vez que eu ia perdendo um medo, ia aumentando a quantidade de gente na escada. E eu via aquilo, eu sabia que aquilo era caminho de Deus, e eu ficava, meu Deus. Só que foi bem assim, foi uma superação, foi surreal viver aquilo. Foi bem legal, assim. Porque a primeira escada eu parava, respirava, tremia, dava frio na barriga, dava vontade de chorar. Demorava um pouquinho, eu conseguia, segurando, com mala, com tudo, conseguia. E daí foi subindo e cada escada eu via que eu superava uma coisa. Ou já entrava direto, ou não segurava, já subia filmando, já descia filmando. Então foi maravilhoso. Só faltou ela ter um pouco mais de tempo pra ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não, mas foram muitas. Eu cheguei a perder as contas, acho que foi mais de 6. Nossa! Foi bastante. Então, assim, foi... E o metrô também, o primeiro que eu peguei tava vazio, tinha uma moça que me ajudou. O segundo já tava igual sardinha na lata. Então, assim, eu vi que foi caminho de Deus, porque de acordo eu ia perdendo medo, ia enchendo mais de pessoas, ficando um ambiente mais lotado. Caso eu tivesse pegado esse ambiente lotado no início, talvez eu não teria conseguido ir, entendeu? Então, de acordo eu fui superando, foi aumentando, foi bem legal. Perfeito, gente. Isso é muito lindo, porque o que trouxe você até aqui foi justamente o medo que te dominava. Então, quando eu falei que virou como é que eu brinquei? A Netflix
da Diane, alguma coisa assim que eu falei. Porque, gente, eu tava aqui no atendimento e eu falei, meu Deus, deixa eu ver o que a Diane tá fazendo. Meu Deus, deixa eu ver onde a Diane tá. E você trouxe essa alegria pra nós, assim, pelo menos pra mim que tava ali te acompanhando e sabendo de tudo que você já tinha passado, né? E vendo você num lugar com muitas pessoas, se socializando, principalmente você dizendo que não conhecia ninguém, né? Tipo, quem realmente poderia te trazer um pouco de segurança. Sim. Deus permitiu que a segurança fosse só Ele e mais ninguém, né? Então, quando Deus tem a trabalhar dentro da gente, Ele faz isso, né? Ele cria caminhos que no começo a gente não entende. Mas eu acredito que muito do que você já tinha superado em outros processos de vivência fez com que você não desistisse. Porque o primeiro passo quando a gente se vê numa situação difícil é desistir. Sim. Né? Não, deixa pra lá isso, né? Olha, eu já entendi que é um sinal de Deus mesmo, porque ninguém vai, então não é pra eu ir. E você não, você falou assim, não, peraí. Ué, a minha vivência é a minha vivência, a experiência do outro é a experiência do outro. Eu tinha, assim, um sentimento, né, desse evento, que eu não sei, assim, explicar, mas eu sabia, eu preciso estar lá. E o sentimento foi, ali vai ser a sua virada de chave definitiva. Então, assim, eu tinha um sentimento como, você precisa ir, você precisa estar lá, você precisa viver todo esse processo. E foi bem legal, porque eu consigo ser mais eu hoje aparecendo, não fico gravando 4, 5 vídeos pra ver qual que fica melhor pra depois postar. Então eu consegui viver, postar no evento mesmo, tipo, inclusive eu até comentei com você sobre o sair do evento, que eu saí, meu Deus, eu tive uma opinião um pouco diferente das outras pessoas e tipo, era um evento com quase 5.000 pessoas e de acordo eu estava saindo, eu via muita gente reclamando, questionando sobre algumas coisas do evento, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho uma opinião diferente. Então, assim, isso tinha me deixado um pouco preocupada. Depois eu conversei e entendi que cada um tem uma vivência, cada um tem uma história. E essa era a minha. Então, assim, eu fiquei muito grata. E lindo assim. não permitir que aquilo que é a experiência do outro vire a sua própria experiência. Aprender que existe respeito com a história das pessoas, mas principalmente existe respeito com a sua própria história. Nossa, é uma virada de chave assim muito... É que eu tinha muito medo da opinião dos outros. E ali eu me vi numa situação que a minha opinião estava entre, digamos que 2% de quase 5.000 pessoas. Então, assim, eu falei, meu Deus! Tipo, ai meu Deus, eu acho que eu sou o patinho feio da história, né? Tipo, só que... a única que... Só que eu consegui entender que cada um tem uma história e aquele momento ali foi surreal pra mim, foi maravilhoso, foi superação e eu me entreguei, vivi, chorei. Ai, que lindo! Consegui ser eu, foi bem aprendizado legal. constante. Sim. E que venham muito mais momentos como esse, né? Sim. Por quê? Porque você está construindo uma carreira dentro de uma empresa onde você traz a sua vivência, a sua experiência diária, né? Refletido e vinculado a uma marca, certo? E aí, quais são os próximos passos para essa mulher que representa hoje uma empresa, que hoje se tornou profissional dentro das redes sociais? Então, o próximo passo, se Deus quiser, é virar gestora, que é a minha equipe. Estou bem focada. E o engraçado é que o Brasil Influencer, ele fez diferença não só para mim, ele fez muita diferença para o meu esposo. E isso foi surreal, chegar em casa, ver a força de vontade dele de me ajudar, de estar comigo, de me ajudar a crescer nessa empresa, foi maravilhoso. E a gente está junto tentando crescer e montar a nossa própria equipe. É bonito quando a gente olha para a mesma direção. Sim. Né? Isso não quer dizer que de repente os dois precisam fazer as mesmas coisas, mas o olhar para a mesma direção. Sim. E o apoio um ao outro, né? Ajuda bastante. Sonhar junto. É tão gostoso, né? Sim. Muito gostoso. E você lembra quando a gente conversou pela primeira vez sobre essa questão de ser líder? Sim. Eu falava para ela assim, tá, vamos botar todo mundo que você precisa
precisa cuidar agora, que você precisa cuidar de você. O que você vai fazer com esse monte de mulher, né? Gente, Aí agora você fala assim, pronto, pode vir que eu tô preparada, né? Já entendi como que funciona. Mas é muito lindo, às vezes a gente deseja muita coisa, né? Só que a gente não para analisar o que a bênção vai trazer para nós. E aí é onde eu falo que Deus está sempre nos preparando para aquilo que Ele já tem para nós. Então até o processo de confusão, de medo, de conflito, de crises, de sei lá o que, fazem parte do reconhecimento do que nós precisamos reconhecer em nós. Que precisamos acolher, abraçar, respeitar, sim, né? Entender os limites. Como tá isso pra você agora? Ai, eu tô vivendo uma nova fase da minha vida que eu falo que é a melhor. Ontem mesmo eu tava assim desanimada, falei, ai, sabe aquela vontade de passar o dia todo deitada? Falei, não, eu não quero isso. Tá, vou tomar um banho, vou me arrumar pra quê? Pra ficar em casa. É. Então assim, Pra aparecer para o mundo. Pronto. Vai ficar em casa? Não, meu bem, para aparecer para o mundo. Verdade. Então, assim, ter esse cuidado comigo mesma, então tá eu tô vivendo, acho que a melhor fase, acho que isso resume, assim. Tô iniciando a melhor fase. Isso. A melhor fase é agora. Sim. Porque amanhã é melhor. Melhor. E assim a gente vai se moldando. Então, se a gente não entender que hoje é o melhor, como que o amanhã vai ser melhor? Não tem como. Você pegou as escadas e foi subindo. Você viu que os obstáculos foram aumentando, porque foi aumentando a quantidade de pessoas, mas mesmo assim você foi ficando mais leve e as coisas foram acontecendo. A vida é assim. E você vai se curando de degrau em degrau, né? De tijolinho em tijolinho você vai construindo esse processo de vivência. A transformação é linda. E me fala um pouco sobre essa relação do encontro com você mesma, refletindo no seu ambiente familiar. Meu Deus. Deu bastante diferença. Claro, é em constante aprendizado, mudanças, mas já deu bastante diferença. No meu casamento, em questão da nossa filha. Então, assim, a gente consegue, como que eu falo? O ambiente fica um ambiente mais leve. Isso até reflete na Ayla, né, na nossa filha, que ela fica mais tranquila, então é um ambiente bem mais tranquilo. É muito interessante porque assim, cada um tem o seu papel dentro do ambiente, só que muitas vezes essa relação faz com que cada um seja uma coisa e misture tudo e cada um vive um furacão de vida. Sim. Porque querendo ou não, cada um tem uma história e quando se junta é para juntar a história mesmo, né? E os nossos filhos vêm para quê? Para ser a base da nossa história, para construir uma história nova. Só que dentro dessa construção de uma história nova, o furacão fica instalado, porque tá todo mundo... Agora, quando você olhou para você trouxe essa paz pro seu coração, essa tranquilidade, esse fluxo. Porque uma coisa é uma casa estagnada de vivências, e aí vive todos os dias mais do mesmo, e outra coisa é uma casa realizada, né? Eu acredito que hoje você está vivendo uma fase de uma casa realizada. Sim. Porque você vê que cada um tem a sua história, mas as histórias se conectam e juntos vão viver algo de prosperidade, de construção. Não é mais o mesmo dia igual. Não é? Você consegue perceber isso? Mudou bastante. Eu acho que se for fazer do primeiro dia até hoje, do primeiro dia que eu vim pra cá, até hoje, é uma diferença gigantesca na nossa vida no geral, entendeu? Tanto no espiritual, no geral, assim, é uma diferença muito grande, bastante.
Confiança, né? Sim. Quando você fala de espiritual, é confiança. Porque a gente, às vezes, tem os nossos medos e a gente entrega. Mas muitas vezes a gente desconfia, né? Não é que a gente tenha perdido a confiança, mas a gente desconfia, não que Deus não está fazendo, mas desconfia que nós não estamos no caminho certo. Que nós não estamos fazendo como deveria. E aí a gente vai se julgar, né? Minha cabeça vira eu brinco que minha cabeça virava nem de passarinho. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Muito bem. E hoje, como que funciona essa relação de você ter uma equipe? De repente, alguma mulher que pode estar aqui acompanhando a gente, que eu falo que esse vídeo não fica velho, né? YouTube é lindo por conta disso. Não importa quando você está assistindo, você se conecta com a história e as coisas estão transcorrendo, né? Se hoje uma mulher tiver o desejo de estar junto com você na sua equipe, também representando a empresa a qual você está, como é que funciona isso? Como que ela faz para poder fazer parte? O que ela precisa? Primeira coisa é trabalhar com Instagram. Tem que postar sua rotina, aparecer dia a dia no Instagram. Uhum. Aí depois ela entra em contato comigo, a gente manda o perfil dela para a empresa avaliar, e a empresa aprovando, aí ela entra para a equipe. Qual que é o segmento da empresa? Ela trabalha com o quê? Voltado para quê? Então, você mostra os cuidados, dá dica, mostra os cuidados com o seu cabelo, dá dica, e posta a sua rotina para os seus seguidores se identificarem, acompanhar a sua história, compartilha a sua história. Certo, e a empresa é uma empresa de produtos cosméticos para o cabelo. Isso. É específico para o cabelo? Isso, para o cabelo, e tem produtos para pet também. Olha, que interessante. Ah, e eu vi também que você postou que agora tem a linha Kids, né? Para criança. Tem a Kids, aí tem produtos para loira agora, que vai o cronograma, estão lançando com vários lançamentos. Tô bem ansiosa para esse lançamento. Ó, nós vamos deixar o link da loja, assim fala, tipo o seu link de representante. Isso. Então vai ficar na descrição desse vídeo o link dela para vocês entrarem, conhecerem os produtos e adquirir. E também vai ficar o contato dela para que vocês possam bater um papo, entender de que forma pode ser, né? Você pode vir a agregar essa equipe, né? E aí, lógico, né? A tia aqui não faz parte da equipe, mas de repente pode dar suporte. Já pensou? Daqui um tempo, pouco tempo, você com uma equipe e a gente de repente desenvolvendo a inteligência emocional dessas mulheres, gente, seria incrível! Sim. Incrível, porque muito do evento que você foi trabalhado nesse sentido, né? As mensagens que vieram, os palestrantes, os ensinamentos foram muito sobre o desenvolvimento pessoal para que você desenvolva o seu profissional, foi isso? Sim. Tá. Qual foi o maior aprendizado que você teve dentro desse momento do evento? Algo que te marcou muito, falou, olha, isso aqui eu quero levar para a vida. Constância, sem medo de o que as pessoas vão falar, sem medo do julgamento. E ter constância e focar no que você quer, no seu propósito. E isso ficou bem, bem marcado assim pra mim. Olha aqui, esse acho que é o maior desafio da nossa vida, né? A constância. Porque no menor obstáculo a gente já cria dentro de nós objeções. A gente já vai buscar na nossa história validação, né? Não é mesmo que eu tô fazendo. Então, deixa pra lá. Não, peraí. Os desafios vêm pra alavancar, né? Tipo, montanha-russa de fato. Desce pra poder subir e dar aquele impulso de fato muito valioso. Então, eu acredito que isso fica, eu vou guardar isso no meu coração também, viu? Porque tem horas que não é fácil, né? Ser constante. É bem difícil, porque sempre vem os obstáculos e a gente precisa focar. Porque quanto mais constante, mais você vai. E quanto menos, hoje não dá, e quanto mais a gente vai se sabotando, aí cada vez vai caindo mais. Então, assim, foco. Aprender a lidar com os obstáculos, pegar o que vem de aprendizado em cada obstáculo e não perder o foco. Perfeito. Lindo.
lindo demais. E é gostoso de acompanhar, viu, gente? Porque uma coisa que ela trouxe pra mim é que ela tinha dificuldade de comunicação, né? Que falar as palavras certas, colocar, né, o pensamento. E olha isso, gente. Você acha que alguém tem dificuldade de comunicação? Só uma historinha que contaram pra ela. Uma outra superação também que eu achei bem legal foi o curso de Libras. Porque eu estudava na igreja, precisei parar porque emocionalmente não estava dando pra mim. E hoje eu estudo pela prefeitura. Então, assim, a gente vai na frente apresentar toda a aula, a gente tem que ir na frente e eu vou tranquilo. Então, assim, antes pra mim ir, eu passava mal. Nossa, tinha falta de ar, era um caos. E agora eu vou de boa, estou estudando para fazer uma apresentação no palco, se não me engano, acho que no final do mês, do fechamento de aula. Então, assim, eu falei, nossa, eu fico feliz. Tipo, tinha a opção de você filmar e mandar filmado para apresentação no final do mês, só que não, eu falei, eu quero eu apresentar. Quero ver tudinho, então, né? assim, esse desejo por viver e viver o novo. Então, assim, é legal. Eu sou muito apaixonada por todas as mulheres que Deus tem me trazido de presente. Eu falo que é um presente pra mim, eu não trabalho, né? Eu falo que eu acordo todos os dias e venho pra cá, eu venho pra viver, porque trabalhar mesmo, a gente toma café, a gente toma um bolinho, né? E assim a gente vai, que daqui a pouco a gente vai tomar o nosso cafezinho. E vocês são presentes pra mim, por quê? Eu falo que não tem recompensa maior, sabe? Tipo, nossa, olha isso, gente, olha ela. E eu viro fã de vocês, literalmente fã, assim, sabe? Tipo, e todas as mulheres que Deus tem trazido pra mim, elas são especiais nesse sentido, porque elas têm algo a oferecer para outras mulheres. E eu sempre conversei muito com Deus sobre isso, sabe? Que eu entendia que aquilo que era considerado trabalho, né, profissão pra mim, tinha que fazer alguma coisa, não só para a mulher que vem aqui, mas para a família. E aí quando eu vejo que Deus está ampliando isso, porque através da sua vida você vai fazer bem para famílias, dessas famílias vai fazer bem para outras famílias, e assim, e saber que de alguma forma eu tenho ali, né, uma estrelinha dentro disso tudo, é muito gratificante. Então, eu desejo que você também viva isso. Isso que eu estou sentindo aqui, que eu estou vivendo aqui junto com você, e que eu tenho vivido junto com as mulheres, né, que Deus tem dado a honra de estar aqui comigo, que você possa viver essas experiências. Que hoje seja mais um degrau da sua vida, né, elevado, que você tenha capacidade de subir mais um degrau, porque hoje eu digo para você que sim, que a sua equipe pode vir. Diferente de lá atrás, que eu falei, olha, vamos olhar pra você. Eu não tinha condição nenhuma. Porque Deus, Ele não permite que as coisas aconteçam na nossa vida pra nos prejudicar ou pra fazer com que a gente tenha e não usufrua. Ou que a gente tenha e a gente mesmo destrua. E depois... E eu acredito que acontece muito, porque eu também recebo mulheres assim, que já estão com a bênção e não sabem o que faz com ela. Entendeu? Tipo assim, eu não aguento mais isso. Tá, mas quanto você orou por isso? Muito. Falei, então vamos trabalhar esse merecimento, esse amor, essa validação e a condição para você carregar a sua bênção, porque, né? Ótimo seria se todos nós tivéssemos oportunidades de trabalhar isso antes. Para quando a bênção chega, a gente abraça, bate no colo, né? Vive aquela paixão enorme. E eu vejo a sua alegria. E eu lembro de uma das postagens que você fez, de uma pessoa que falou exatamente sobre isso. Sobre a sua alegria ser contagiante. Sobre essa sua espontaneidade trazer vida para outras pessoas. E que, de certa forma, eu entendi que você estava ali na vida de muitas mulheres também, já no evento. Sim, foi. Nossa, esse evento foi literalmente. Eu não tenho como parar de falar, porque são vários pontos. Recebi muitas mensagens
mensagens de apoio. E o pessoal, nossa, eu tô te acompanhando, cadê? Virou, Posta. gente, virou como é que fala aquele negócio lá, eu não sei se tu, Big Brother, sei lá, aqueles negócios que você faz, reality show, isso, virou, isso, era essa palavra que eu tava falando pra você. Virou um reality show que você tá querendo saber como é que tá lá, Foi bem intensamente. Cada parte desse evento foi bem legal. Meu Deus. Gente, esse ano é o ano de 2025, eu não sei como você está vendo esse vídeo, né? Porque o YouTube deixa ele aí e ele nunca perde a vida. Mas, de repente, se você estiver em outro ano, pode ter certeza, pode procurar aqui que ela vai voltar de novo, que ela vai contar muita coisa linda de muitas outras coisas que vão acontecer. Amém! Exatamente, coisas assim, riquíssimas, né? Porque a mulher, a hora que ela se abre, né? A borboleta saiu do casulo. Exatamente isso, né? Você estava dentro de um casulo, e aí o casulo é para o amadurecimento, o espaço fica pequeno, sufoca, né? Aí tem a metamorfose da borboleta, ela é muito linda, não sei se você já leu sobre isso, mas dá uma lida para você ver, você vai ver que encaixa muito no que você viveu, para o que você está vivendo hoje. Né? Por isso que eu brinco muito, voa borboleta, voa, voa. Eu recebi mais mensagem com isso, coloquei até uma borboletinha agora, porque algumas pessoas mandou, ai, voa borboleta, tá aí. Mas depois você dá uma olhada, pesquisa sobre isso que você vai ver que muita coisa vai se encaixar, você vai entender qual é o sentido e o significado disso. Porque quando eu recebo a mulher aqui, ela tá dentro do casulo, ou ela já entrou, ou ela tá precisando ir para, entendeu? E aí é dentro desse casulo que você reconhece quem você é, o que você deseja, o que você não deseja, o que você almeja pra vida e como, né? Eu falo muito que é assim. Agora eu consegui mapear todo o nosso processo aqui. Você chega, a gente vai encontrar o seu porquê, depois a gente vai entender pra quê. O que está validando o que você está sentindo? E depois a gente vai para o como. Como que a gente vai conduzir? Porque o como, ele continua para a vida. Ele não é um processo que fecha. O seu como é só para a vida toda, sabe? Tipo, até quando Deus acha graça. Então, assim, eu tô encantada, porque eu também vivo um processo constante, né? Ai, é muito rico de lindo demais, né, tudo isso. Ai, eu falo que não tem preço, né, essa vivência. E agora você está construindo uma rotina, né? Sim, estou no caminho. Não tem sido fácil, mas estou no caminho da rotina. Quando a gente fala em rotina, a gente conversou muito sobre isso, né? Que às vezes a gente pensa que é ter um planner com até horário para fazer as coisas e tal. Não. A primeira questão de rotina é você ter horários para acordar, para dormir e para comer. Que são ciclos importantes do nosso relógio biológico corporal, digamos assim. E que isso faz com que você tenha um retorno para o seu equilíbrio emocional. E aí você vai ter um equilíbrio dentro da parte psicossomática, corpo e mente. E aí a vida transcorre, sabe? Você vai vendo que você vai tendo. Eu sempre enrosco com essa palavra. Previsibilidade, porque aquilo que você não prevê, você tem medo. Então, se você não sabe o que vai acontecer, você tem muito medo daquilo. E a chance de você se paralisar é muito grande. Então, trabalhar essa questão de uma rotina, saber como é que você deseja que a sua vida flua, e olhar para o seu futuro e comemorar as pequenas conquistas, nossa, legal. A gente já conseguiu colocar um pouco dessa rotina em casa e fica mais leve, né? O dia não fica tão sobrecarregado. Sim. Porque se você não tem rotina, o dia parece que... Você vive apagando incêndio. Exatamente. Né? Uma loucura. Tipo, meu Deus, tô atrasada, tô indo. Ou eu achei que tava atrasada, nem tava. Tipo, né? Você fica totalmente descoordenada na vida. O dia fica mais longo, né? Dá pra viver bastante coisa. O dia fica bem mais longo. Olha, o assunto que você tocou é muito importante. Quantas mulheres falam assim, eu só queria que tivesse mais horas no meu dia? Organização, rotina. Traz o quê? Fluidez de tempo. Sim.
Porque a gente, quando não tem rotina e não tem previsibilidade, adoro essa palavra difícil, que é aprender a falar ela na Índia, né? Quando a gente não tem essa questão de você prever o que vai acontecer, você vive no estado de alerta constante. Você vive, tipo, a adrenalina tem alta, entendeu? E muitas mulheres aprenderam a viver assim. E que quando se veem tranquilas, nem merecedoras de tranquilidade elas são. Nossa, parece que eu tô desocupada, hoje não tô fazendo nada. Senta, mulher, respira um pouco, né? Vê um filme. Aprendi com uma amiga minha que eu preciso esvaziar minha mente fazendo coisas e assistindo coisas que, tipo, não que seja da minha rotina, sabe? Fugir um pouco. Aí eu fui pra Netflix e vou assistir séries do quê? De mulheres que se superam. Mas é o meu momento, entendeu? Tô ali, tô quase entrando na televisão pra poder dar umas dicas. Teve um que eu vi nesse que eu falei, gente, será que vai aparecer uma terapeuta boa das ideias pra ajudar essa mulher? Porque ela foi de 8 a 80, né? Ela não me falava nada e de repente ela tá falando pelos cotovelos, só que tá magoando todo mundo. Vixe! Aí eu falei, será que vai aparecer alguém pra mostrar pra ela que existe o meio termo, né? Sei que no final das contas apareceu. Não precisei ir lá interferir, não consegui me acalmar. Mas a gente vive uma vida muito mais leve, Uma coisa que eu fiz, não lembro se foi essa semana, que eu venho fazendo, na verdade, mas que eu postei, eu não sei se foi essa semana passada, que eu fiz almoço pra mim sozinha, e não é algo que eu tinha o costume de fazer. Eu sempre comia, ou fazia um mexidinho da janta, alguma coisa do tipo, mas almoço pra mim sozinha, café pra mim sozinha, não, porque... Que foi o dia que você cozinhou na lenha? Ai, porque eu fiz vários, eu não lembro o dia que eu cozinhei na lenha. Sim, não, o dia que eu cozinhei na lenha, José tava, eu acho. Eu fiz um almoço pra mim sozinha, arrumei a mesa, sentei, almocei e falei, nossa, que legal, é prazeroso fazer isso. Sim. Curtir a mim mesma. Sim. Eu tenho uma outra paciente que ela ama mesa posta. Tô aprendendo. Eu não sei nada, mas ela ama. Inclusive, ela me fez um convite que ela vai fazer um encontro de amigas nessa mesa posta. Adorei, falei, amei o convite. Mas ela falou que teve uma fase da vida dela em que ela estava espiritualmente muito perdida, sabe? E aí ela começou a querer bater um papo com Deus do jeito dela, né? Tipo assim, precisava conversar com Deus, né? E aí, quem é intercessor? Jesus. Aí ela colocava a mesa, colocava a xícara, tudo bonitinho, e chamava Jesus para sentar com ela. E ali ela conversava, sabe? E entregava as angústias, as mágoas, as tristezas. Ali ela ouvia muito a voz de Deus no sentido de equilíbrio mesmo, sabe? Para tudo isso. Lindo demais. E aí é uma ferramenta. É uma ferramenta para que a gente esteja com a gente mesma. Então, de repente, foi isso que você fez com você. Foi bem legal. Eu venho fazendo isso com mais frequência, encaixando isso na rotina. Mas é maravilhoso. O fogão a lenha também é outra história. Gente, e põe história na vida dessa mulher. Eu acho que teria que ser uns 4, 5 podcasts pra gente compartilhar tudo de vivência, né? Não, e acho que foi ontem, eu não lembro exato. Nossa, porque o Gosto falou, é muito intenso, muita coisa. Eu tinha o sonho de ter um fogãozinho a lenha, que mineiro, fogão a lenha, é uma história bem assim. E eu tinha desejo, falei, gente, eu queria tanto um fogãozinho a lenha, uma rede, só que eu moro de aluguel, é uma situação um pouco mais complicada. Aí eu vi um post, eu não lembro, sobre você esperar para realizar seus sonhos. Será que não dá para encaixar seus sonhos agora? Porque sempre esperar, quando melhorar eu vou deixar minha casa arrumada, quando melhorar eu vou fazer meu fogão, quando as coisas melhorarem. Então assim, eu falei, o que eu posso fazer agora para mim ter um fogãozinho a lenha e viver o agora? Aí eu fui lá pegar uma caixa de papelão e fiz meu fogão. Falei, não, eu adorei. Vou fazer meu fogão. Cacei o jeitinho lá, fiz com cimento, papelão, deu super certo. Ficou top. E dei um jeitinho, encaixei a rede, pronto, tô vivendo o meu sonho. Não é na minha casa própria, mas tá tudo bem, é o meu sonho, é o momento. Então assim, isso foi... A cada dia que eu sento esse fogão, eu relembro que eu não preciso estar na minha casa própria pra sonhar, pra viver. Então, e legal. Vem cá,
Me veio uma questão na mente agora, que eu acredito que seja muito importante, de repente, para quem está ouvindo a gente. Você teve uma fase a qual você não tinha nenhum desejo de levantar da cama. Sim. Né? E automaticamente você perdia muito tempo nesse escuro, nessa solidão, nessa tristeza. E hoje, vendo você falando assim, tô vivendo fora casa, tô vendo muita coisa, é exatamente isso. Gente, que virada, porque olha, antes você perdia tempo, hoje você tem tempo de sobra. Eu levantava de manhã, organizava minha filha para ir para creche e cama. Aí de tarde, quando meu esposo chegava, eu levantava. Então assim, era um sentimento de fundo do poço, e daqui eu não saio, daqui eu não consigo sair, não tem como sair daqui. Que eu vivia há muitos anos nessa situação. Então é desde pequenininha, desde do prezinho na escola. Então era algo que vinha, uma esponjinha que estava acumulando muitas coisas de muito tempo. Então eu achava que não tinha como eu me sentir bem, não tinha como eu me entregar, viver de verdade. Então tá vivendo isso hoje, não que a minha vida ficou perfeita, não, mas perfeitamente para o momento e para as evoluções. Aprender a lidar com os obstáculos, então assim, é maravilhoso. Né? E motivação para levantar da cama. Sim. Você encontrou, né? Quantas mulheres hoje podem estar assistindo a gente exatamente deitadas, tentando buscar, né, uma... Quando antes de procurar você, tinha o meu tio que ele sempre me ajudava, que quando eu estava em crise de depressão e tal, era o meu tio e o meu esposo que me ajudavam. O meu tio com a esposa dele, e o meu tio veio a falecer, se não me engano, no ano passado, não me recordo, se não me engano, acho que foi ano passado. Então isso me enfiou literalmente num buraco, porque era quem pra mim ali era quem me... Era o seu ajudador. Sim, porque o meu pai mora longe, então ele era o meu pai presente. Era o meu pai que eu tinha perto. Então, assim, quando ele faleceu, pra mim a minha vida ali acabou, não tinha motivos pra viver mais, porque eu não tinha quem me ajudava enquanto eu estivesse ruim. Então foi bem difícil pra mim. Aí foi onde várias pessoas começaram a falar, vai doutora Marli, vai doutora Marli. Eu falei, gente, quem é essa doutora? O que ela faz, pelo amor de Deus? Linda. Então, assim, eu vim porque, eu vou que todo mundo tá falando, mas o que ela faz? Eu acho que não tem jeito pra mim, entendeu? Então, assim, olhar pra tudo isso hoje e olhar pra mim, então, assim, gratidão. Essa superação, gratidão, é surreal. E tem uma coisa que eu falo muito pra vocês, né? Que não sou eu quem faço. É vocês quem fazem, que é pra fazer yes, né? Tipo, eu tô conseguindo! É bem isso, né? É pra tirar a venda dos olhos da gente, Olha, vamos olhar pra isso aqui com muito carinho, com muito jeitinho. Vamos olhar pra isso aqui, porque isso aqui tá, né? E aí devagarzinho vai ajustando. E é interessante porque a gente não tem nenhuma... A gente não consegue, dentro do nosso processo de vivência, do processo terapêutico em si, dizer assim, qual foi o momento em que saí disso pra isso. Não existe. Você veio, né? Até porque quando a mudança ela é muito drástica, é muito brusca, você não sabe como lidar com ela. Você se assusta, não se adapta, né? Então, gradativamente vai. Aos pouquinhos. E como é o amor pela Diane hoje? Eu não sei nem como falar, assim, acho que não tenho palavras assim pra falar sobre o amor da Diane por hoje. Mas tem muito orgulho, né? Sim, muito. Muito orgulho. De tudo que vivi, de tudo que passei, de estar onde eu estou hoje. É orgulho, é gratidão, de estar aqui comigo, sentadinha, conversando. Meu Deus, gente! Então, né? É uma outra virada de chave, assim, que eu falei, gente do
Eu como assim? É o primeiro de muitos. Então, mas aí é que tá. E se de repente, a partir daqui, agora, você de repente não te dá, Deus não te dá a oportunidade de expandir a sua vivência, não só mais no Instagram, mas de repente tem um canal no YouTube, né? Um canal onde você compartilha um pouco da sua rotina de vida, das suas experiências, um pouco do seu aprendizado, um pouco da sua história. Quem sabe? Não sei. Vamos pensar. Né? Porque eu acredito que tem muita mulher precisando de apoio, né? E quando a gente se apoia em alguém que entende o que a gente está sentindo, é muito mais valioso, né? Sim. Muito mais valioso. Então, eu tenho uma história que me faz estar aqui com você. E geralmente principalmente no caso, quem tá numa cama, tentando, a gente busca por algo. Sim. Só que a gente buscar como, o que fazer. Então fica várias interrogações. Uma situação assim bem complicadinha. Então, e as redes sociais em si, elas são uma abertura e um caminho para quem está realmente, de fato, literalmente dentro de casa, numa cama. Porque a única coisa que ela tem é um celular na mão. Sim. Né? Então, de repente seja um agregar para você já na sua comunicação. Conversar um pouco com essas mulheres. Até porque o seu produto faz com que a mulher olhe no espelho de uma forma diferente. Né? Que, inclusive, a Renata falou assim, ai, comprei óleo de mirra. Falei, olha, eu comprei óleo de mirra. Falei, que chique, gente. Eu falei, o meu eu vou comprar sexta-feira, porque vai ter uma outra lançamento do mini, porque eu só tenho toco de cabelo. Então o mini pra mim vai ser top, porque eu já tô de olho. É hoje. Mas é surreal, assim. Cada conversa que a gente tem é uma abertura para algo novo. Sim. Né? Como é que o povo fala? Faz um download, tem um insight, né? Vem uma inspiração para alguma coisa e tá sempre ali, essa vivência. Quando a gente se abre, uma mente que se abre, isso é da neurociência, né? Uma mente que se abre nunca mais volta ao estado anterior. Então você vai só evoluindo. Cada vez um degrau acima. E de repente um estudo que você pode desenvolver para as suas mulheres, para a sua equipe. Entendeu? Uhum. Sabe o que todo mundo faz? É pra fazer igual? Tá, tudo bem, mas dá pra fazer igual e ir além. Dá sempre pra você acrescentar alguma coisa a mais, entendeu? Uhum. Por quê? Por que eu quero ser da equipe da Jean? Porque ela faz isso desse jeito. Você entende? Uhum. E por que de repente eu não vou pra... se eu tivesse uma equipe, por que eu não vou pra equipe da Mar? Porque eu não consigo me identificar com a forma com que ela faz. Entendeu? Uhum. Então, eu vou pra você porque coisa bate, entendeu? Alegria. Então, pode ter certeza que a sua equipe vai ser uma equipe de mulheres muito alegres, com histórias muito difíceis, porque não tem história fácil nessa vida, né? Então, esses dias até que eu vivi o podcast com a Elaine, que é uma psicóloga, né? Aí a gente conversando assim nos bastidores, ela falou pra mim assim, eu fico olhando pra história de vocês, né? E eu achei minha história tão comum. Eu falei, comum? Comum. Eu falei, olha, pela primeira vez na vida eu estou diante de uma mulher negra, preta, agora tem essa classificação que eu tô meio perdida em relação a isso, mas uma mulher de raça, né? E que já de uma meia idade e que provavelmente lá atrás as coisas eram muito difíceis. Ela começou a me contar a história dela e eu falei, como assim? Aí ela falou, não, porque assim, eu não sofri. Eu falei, tá, mas alguém sofreu pra você não sofrer. Coloca a força dessa história nisso. Que é o quê? A avó e a mãe superaram muitas coisas, enfrentaram muitos desafios para que a história dela não tivesse o peso. Quantas mulheres desejavam ter essa vida que ela teve? Não é? De não ter que viver a consequência, de fato, de um racismo.
ser poupada ou ser protegida disso? Não é? Gente, eu falei, essa história é linda, você precisa contar muito, muito essa história, porque tem muita mulher que nossa, precisa ouvir isso. Que existe sim, porque de repente a minha filha precisa entender que a mãe dela está se superando. A sua filha um dia vai precisar de uma história como essa para se basear e também compreender que a história dela não precisa ser difícil. Mas tem força, porque alguém se superou para que ela hoje esteja uma condição. Ah, mas ela não vai se superar? Vai, em superações diferentes. Histórias diferentes. Né? Vai sempre haver. Coisa linda demais, gente. A história de... Eu falo, olha... Ai, o que seria de mim sem histórias, né? E tem bastante, né? Amo, apaixonada. Apaixonada. Conversando com a Rê ontem, eu falei, Rê, vamos estruturar isso aqui porque eu quero ser livre aqui dentro. O processo das terapias que a gente pode ter uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem para fazer isso, que é para tratar do corpo, eu preciso estruturar para que tenha. Por quê? Eu quero ser livre. Alguém mandou mensagem que alguém está sofrendo, que eu tenho uma mulher que precisa... Não vai ter como a gente esperar a consulta dela para daqui 3 meses. Não, eu tenho que estar ali para aquela mulher que precisa de socorro naquele momento. Entendeu? Então eu não posso estar presa, né? Aí, nossa, faz muito sentido isso. Eu falei, é isso, é esse, ó. É aí que a gente vai, entendeu? É nesse caminho que a gente vai. E uma gratidão muito grande. Por mais essa oportunidade. E uma coisa que me deixou muito feliz é que você não parou nem pra pensar se eu vou ou não. Se eu aceito ou não aceito estar com ela, se eu aceito ou não aceito gravar o podcast. Eu brinco que eu estou aberta a viver coisas novas. Que riqueza! Estou disposta a... Não vou parar pra pensar no medo, na vergonha. Não, só vamos. Só vamos. E aí é o que eu falei pra ela. É um bate-papo. É como se a gente estivesse dentro da casa das pessoas, né? É como se a gente estivesse na nossa casa. É isso. Dá um friozinho na barriga assim, tá? Dá, né? Dá, porque é sempre uma responsabilidade. Nós estamos entregando a nossa vida e o nosso amor a tantas outras vidas. Então existe uma responsabilidade. E tudo aquilo que gera responsabilidade gera um friozinho na barriga. E tá tudo certo. Maravilhoso. Deixa uma mensagem, né, pra gente encerrar aqui. O que você quer deixar para essas mulheres? Bom, para as mulheres que se identificam comigo, com a minha história, principalmente aquelas que muitas das vezes pode estar assistindo numa cama, deitada, sem ânimo, procurando por que estar viva, né? Que é uma situação bem difícil. Uhum. Procurar ajuda é o primeiro passo. Sim. Porque sim, é possível a gente sair desse buraco, é possível a gente encontrar a felicidade. A felicidade não se diz que a gente não vai ter problemas, mas a gente aprende a lidar com os problemas e sem deixar de ser feliz, entendeu? Então é o prazer pela vida, é gratidão por estar viva e estar vivendo. Então procurar ajuda para viver o que eu estou vivendo. Lindo, né, gente? Eita, boa borboleta. Deus abençoe todas vocês. Se você ainda não está inscrita no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente está por aqui. A gente tem o Flowcast e também tem as conversas curativas, que eu falo sobre assuntos e que eu vou aprofundar ainda mais nesses assuntos, né? Que eu falei que eu vou fazer uns longão. Gosto de vídeo curto, objetivo, tem gente que precisa desse vídeo curto, objetivo, mas eu acredito muito que a gente aprende nos longão, sabe? Tem as as que você senta pra estudar mesmo. E tem as que, querendo ou não, quando tá arrumando a casa, põe uns longão assim. Boa! Aprendi mais uma. Isso! Então os longão vai ser pra quando a gente tá, né? Só que aí o que acontece? Quando alguma coisa chamar a atenção, senta. Já deixa o caderninho do lado. Porque uma vez que a mente se abre, nunca mais volta ao estado anterior. Então, vai ter muito download, vai ter muito insight, vai ter muito aprendizado nesses longão. Então, assim, eu tenho já um relatório lindo de maravilhoso de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, inteligência espiritual. E eu estou buscando de Deus só a organização para isso.
e que ele ajuste a minha memória, a minha mente, a minha fala e que me dê coerência e condição de fazer essa entrega. Mas a gente já tem aí uns curtinhos, né? Onde eu tô meio engessadinha, mas tô indo, né? Tem que começar, né? E é isso. Então, se você desejar acompanhar como é que eu falei? Eu pedi o nome de novo. O Big Brother era o... Como é que é? Eu já esqueci. O reality show da vida desta mulher, né? Cuidado com esses cabelos maravilhosos, né? Que é lindos demais da conta. Se você quiser acompanhar, né? Vai estar aqui na descrição também o @ dela do Instagram. E futuramente teremos um @ do... Você já faz TikTok? Então, estou me organizando agora. Nossa, tá monetizando rápido no TikTok, né? Eu tô me organizando pra mim, por enquanto eu só tô com o Instagram e o Facebook. Tá. Porque eu posto em um e já vai pro outro. Sim, já. Mas tô me organizando melhor agora pra... Porque foi depois do evento que eu rodei a chavinha, então estou agora me você organizando. tá aberta às possibilidades, Sim. né? Então, futuramente teremos TikTok dela também, uma vibe legal e tal. E é isso. Beijo no coração, Deus abençoe vocês e até o próximo Flowcast com uma convidada nova aqui com a gente. Tchau, beijos. Beijo.